Olá pessoal, tudo bem? Você está aqui no Alagoas Curso, professor Sérgio Brito, dando continuidade aí à nossa legislação complementar. Estamos estudando o Estatuto da Polícia Civil de Alagoas, um assunto importante, com certeza cairá na sua prova itens a respeito desta lei, ok? Vamos lá, estamos aí estudando a parte de nomeação, quais são as condições necessárias para ingressar, né? Vimos lá a situação da idade mínima, 18 anos, muito cuidado com aquela idade máxima de 30 anos, tomar cuidado que nos termos do Estatuto está lá essa exigência, já caiu em prova, na prova de 2012, temos que tomar cuidado, embora eu entendo que isso está superado. A questão, obrigações, né, cumprimento da eleitoral, né, não está em dia com as obrigações eleitorais, com as obrigações militares, está em gozo dos direitos políticos, então, e ser brasileiro. Vamos lá, esse artigo 38 ainda tem item para a gente ver. Vamos lá para a tela. O parágrafo único do artigo 38 diz o seguinte: além dos requisitos mencionados no caput desse artigo, serão ainda exigidas para os cargos de provimento efetivo condições psicológicas e temperamentais adequadas ao exercício da função policial, apuradas em exame psicotécnico. Então, veja só, pessoal, há uma exigência de um exame psicotécnico para que a pessoa ingresse no cargo de Polícia Civil, um cargo efetivo, né, no cargo aí para qualquer cargo, né, da Polícia Civil, seja de escrivão, seja de delegado, seja de agente, até porque é uma questão que envolve uma questão de segurança, questão de risco, nós temos aí a necessidade de um exame psicotécnico de acordo com o Estatuto, ok? Vamos adiante para o próximo passo. Então, lembrar, cargo efetivo vai exigir aí esse exame psicotécnico. O artigo 39 vai dizer o seguinte: a nomeação para cargos em comissão de natureza técnica, eminentemente técnica, exige prévia especialização e diploma correspondente expedido por órgão de ensino oficial ou oficializado. Veja, eu entendo, isso é um entendimento meu, vou colocar aqui para vocês, logicamente que a gente tem sempre numa prova se basear nos termos do Estatuto, né? Tá lá, cargo em comissão, se for um cargo técnico, tem que ter essa demonstração técnica. Eu particularmente entendo que um cargo em comissão só técnico, ele tem que ser técnico e envolver aquela questão de chefia, assessoramento ou direção, né? Porque se não houver essa questão de chefia, assessoramento ou direção, ficaria complicado. Então, nós temos que prestar atenção se esse cargo, eu coloquei aí, né, a questão técnica tem que também estar acompanhada dessa situação de ser de direção, ser de chefia ou de assessoramento. Poderia até colocar aí no assessoramento, né, questão técnica. Então, muito cuidado com essa parte da Constituição, ok? Vamos lá para a tela para eu esclarecer melhor isso aí para vocês. Com a Constituição Federal, ficaria, não diria nem, não se aplica, ficaria mais complicado para se aplicar essa situação, porque no cargo de comissão existe a atribuição de direção, chefia e assessoramento, então essa questão técnica deveria ser, digamos assim, compatível com uma dessas três atribuições aí já mencionadas, ok, pessoal? Olha aqui comigo. Você teria que ter alguma situação técnica, mas que envolvesse direção, chefia e assessoramento, porque senão não poderia ser nomeado o cargo de comissão. Passamos adiante para o próximo artigo. Pessoal, agora nós vamos ver o artigo 40, que vai trazer aí a questão dos cargos de Corregedor-Geral de Polícia, chefe de gabinete da Secretaria de Segurança Pública, os diretores de departamentos, os delegados distritais, delegados especializados e delegados regionais. Eles deverão ser nomeados bacharéis em direito, né? Para que eles serem nomeados, deverão ser bacharéis em direito, sempre que possível, aqui saiu errado lá na lei, convivência policial. Então veja aqui o que eu estou dizendo. Para ser nomeado um corregedor, um chefe lá do gabinete, um delegado regional, ele tem que ser bacharel em direito e, de preferência, que tenha convivência policial. Passamos adiante. No interesse do serviço policial, os cargos de delegados regionais e especializados poderão ser exercidos por oficiais superiores da Polícia Militar ou capitães portadores de curso superior, né? Esse é um curso superior que ele faz. Então, um capitão pode exercer, se ele tivesse curso superior, ou um oficial superior da Polícia Militar, ele poderá exercer um cargo de delegado regional ou
especializados, de acordo com a lei. Eu acho que hoje isso, pela Constituição, não seria mais possível, mas de acordo com o Estatuto, é possível que um oficial superior da Polícia Militar venha exercer um cargo aí de delegado regional ou delegado especializado. Agora, muito cuidado com esse parágrafo 2º. O policial militar na graduação de cabo, então o sujeito é um militar cabo, ele não poderá, em hipótese alguma, ser nomeado para exercer o cargo de delegado de polícia ou designado para responder pelo expediente do respectivo órgão. Então ele não pode responder. Veja aqui, pessoal, particularmente, eu acho que esse artigo está totalmente fora da realidade jurídica hoje, né? Porque um sujeito, para entrar como delegado, ele tem que fazer um concurso público, né? Ele não poderia pegar lá um sujeito militar, né, um oficial militar, e nomeá-lo delegado. Isso, antes da Constituição, era possível. De acordo com o Estatuto, que ainda, como eu falei, não passou por uma atualização jurídica, né, não passou por legislativa, desculpa, precisaria da Assembleia do Governador fazer essa alteração, mas a prova já cobrou exatamente isso aí. Já foi cobrado na prova de 2012. Então, nos termos do Estatuto, você tem que aplicar o que está aí, né? Embora que eu estou dizendo para você que, do ponto de vista constitucional, isso hoje não vigora, ok? Então, muito cuidado com isso, de acordo com o Estatuto, com a lei estadual que nós estamos estudando, de 75, isso é possível, né? Aí, cuidado com a questão do cabo. O cabo não poderia exercer a atividade de delegado, nem ficar responsável pelo expediente daquele dia. Vamos lá para a tela. O policial militar na graduação de cabo não poderá, em hipótese alguma, ser nomeado para exercer o cargo de delegado de polícia ou designado para responder pelo expediente do respectivo órgão. Então, muito cuidado com isso aí. Vamos agora para o artigo 41. Esse artigo 41, ele vai falar sobre a questão da nomeação para cargos de provimento efetivo. Veja o que diz. A nomeação para os cargos de provimento efetivo exige a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, né? De acordo com a Constituição. A ser realizado pela Secretaria de Administração em consonância com o Conselho Superior de Polícia e obedecerá à ordem de classificação dos candidatos habilitados. Tá? Então, cargo de provimento efetivo, pessoal, o que eu já falei para vocês, o que está na Constituição, isso aí, né, foi antes de 88, mas está na Constituição essa exigência, cargo efetivo exige concurso público prévio, né, aprovação em concurso público, seja de provas ou de provas e títulos. Não há novidade nenhuma aí para vocês, né, só a informação aí do artigo 41. Vamos lá para a tela para mais detalhes. O concurso de que trata o presente artigo terá seus requisitos de inscrição, processo de realização, prazo de validade, critérios de classificação, recursos de homologação, disciplinados no respectivo regulamento, tem que ter um regulamento para o concurso, também em harmonia com o Conselho Superior de Polícia, né? E uma questão aí muito relevante para vocês, a importância do artigo, é só cargo efetivo exige prévia aprovação em concurso público, que pode ser de provas ou de provas e títulos, a ser realizado pela Secretaria da Administração. O artigo 42 é um artigo importante, né? Deixa eu só explicar para vocês aqui uma sequência, né, que você, logicamente, como concurseiro, já sabe. Primeira coisa é o concurso público, estudar para o concurso, né? Aí ser aprovado, foi aprovado, beleza, aí vai vir a nomeação, né? O ato de nomeação. Depois da nomeação vem a posse, você tem um prazo para tomar posse, e depois da posse vem o exercício. Então, há uma sequência aí temporal, né? Estudar para o concurso, aprovado, nomeação, posse, exercício, primeiro salário. Não esquece de fazer o churrasco, tá certo? Pra gente. Então, veja, há uma sequência. Então, vamos lá para a gente entender qual é o prazo que existe para tomar posse, né? Depois da nomeação. Vamos lá para a tela. Veja, os servidores policiais nomeados tomarão posse no prazo de 30 dias. No prazo de 30 dias, contados da data da publicação do respectivo ato de nomeação. Então, veja aqui, vamos supor, pessoal, que João tenha sido aprovado nesse concurso. João tem 30, depois da nomeação dele, né, faz os testes ali, tudo, foi nomeado, ele tem 30 dias para tomar posse. Posse ainda não é exercício. Exercício realmente é você trabalhar. Logicamente que hoje em dia o cara toma posse, é um conselho que eu dou.
tomou posse, já entra logo em exercício, tá certo? E foi nomeado, já entra logo, já toma logo posse, né? Porque a gente sabe que esse prazo aí pode fazer uma diferença depois lá na carreira, na sua promoção, né? Então, é questão de remoção também pode influenciar, né? Então, na verdade, o ideal, o cara já foi nomeado, já toma logo posse. Mas a lei deu um prazo aí de 30 dias, né, do ato de nomeação. E esse prazo ainda pode ser prorrogado, que nós vamos ver agora. Vamos lá para o parágrafo da lei. Veja só. Esse parágrafo diz o seguinte, do artigo 42. Esse prazo poderá ser prorrogado por mais 30 dias, mediante requerimento fundamentado ao secretário de Segurança Pública, tornando-se sem efeito a nomeação se a posse não ocorrer dentro do prazo inicial ou de sua prorrogação. Então veja o que acontece com aquela pessoa que é nomeada e não toma posse dentro do prazo inicial, que é 30 dias, ele pode pedir a prorrogação por mais 30, né? Perante o secretário de Segurança Pública. Veja, o ato de nomeação fica sem efeito, né? Ele não vai produzir mais efeitos. O próximo classificado do concurso vai agradecer a você por não ter tomado posse, porque agora ele será chamado para esse ato, ok? Vamos adiante, pessoal. Seguindo aí na nossa lei. O parágrafo 2º diz: no interesse do serviço policial, o secretário de Segurança poderá solicitar, ou seja, requerer, que a posse ocorra logo após a nomeação. Né? Às vezes, ali tem a vaga, veja pessoal, tem a vaga, a necessidade de preencher logo, nomeia e já, olha pessoal, vamos tomar posse logo. Logicamente que hoje o que eu vejo é isso, é a posse já, né? O sujeito é nomeado e já toma posse. Essa questão do prazo, hoje tem aquelas pessoas que ficam na dúvida, não sabe se vai mudar de estado mesmo, porque às vezes faz um concurso para outro estado, fica ali na dúvida, vai enrolando ali um pouco a posse, depois do exercício ele também aguarda um pouquinho. Mas normalmente, se nomeia, a pessoa já toma posse, já entra em exercício. A regra tem sido essa, né? Mas aí a lei tem esses prazos, para efeito de concurso, lembrar isso aí, nomeação, 30 dias para tomar posse. Pode prorrogar por mais 30, a pedido perante o secretário de Segurança Pública. Se a pessoa não tomar posse, seja no prazo normal ou seja no prazo prorrogado, o ato de nomeação tornará sem efeitos. Vamos lá, adiante, ok, pessoal? Então veja, vai ficar sem efeito a nomeação no caso se a pessoa não tomar posse nesse prazo já mencionado. O artigo 44 da lei vai trazer o quê? Vai trazer a situação de como é que se dá a posse, né? A posse realizar-se-á mediante a assinatura de um termo, o chamado termo de posse, né? Que a pessoa vai lá e assina, em que o servidor prometa cumprir fielmente os deveres e o desempenho das funções do cargo para o qual foi nomeado. Então o sujeito assina um termo de posse, prometendo cumprir fielmente os deveres e o desempenho das funções do cargo para o qual foi nomeado. Parágrafo único diz: o funcionário declarará, para que figurem obrigatoriamente no termo de posse, os bens e valores que constituem o seu patrimônio. Isso aqui é até interessante, pessoal, que a própria lei de improbidade, ela prevê isso, né? No caso da posse e exercício, o sujeito tem que declarar os bens que integram o seu patrimônio. Para quê? Para verificar se ele não está adquirindo bens incompatível ao longo da sua carreira, se ele está adquirindo bens incompatível com o seu rendimento. Isso é uma forma de fiscalização e controle que o servidor público, todo servidor sofre, na verdade, né? Esse controle deve sofrer, né? Então vamos lá adiante para falarmos mais um pouco sobre o termo de posse. Então, esse termo de posse, ele é assinado, né, no ato da posse, e o servidor vai ali prometer que vai cumprir de forma fiel os deveres e o desempenho das funções do cargo para a qual foi nomeado. Muito cuidado, não haverá posse nos casos de promoção e reintegração. Isso é importante. Isso é importante. Veja só, pessoal, nós vimos as formas de provimento agora há pouco, né? Nós vimos lá, falei da nomeação, falei da promoção, tem o acesso, tem a reintegração, né? Veja, não haverá posse nessas duas formas de provimento aí que o artigo 45 coloca. Não haverá posse no caso da promoção e da reintegração. Então não há posse, a pessoa já vai entrar em exercício, ok? No caso da promoção e no caso
da reintegração. Reintegração, só para lembrar, é quando um servidor, por exemplo, é demitido, um servidor, por exemplo, na verdade é o conceito mesmo, né? Dê um exemplo. Um servidor, ele é demitido e ele busca a anulação deste ato de demissão. O ato de demissão dele é anulado e ele retorna para o serviço público e esse retorno, esse provimento de retorno, de reingresso, a lei, né, nós conhecemos como reintegração. Então, no caso da reintegração e no caso da promoção, não há posse, ou seja, ele já entra direto em exercício. Vamos adiante, pessoal. 46. A autoridade que der posse verificará, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições legais para a investidura. Lógico, pessoal. Veja, todo cargo exige os seus requisitos para ingresso. E a autoridade que vai dar posse, ela tem que aferir, por exemplo, exige um curso superior em Direito, verificar se aquela pessoa é formada em Direito, exige que a pessoa esteja em dia com as obrigações eleitorais, verificar se ele está em dia. Então, fazer esse controle no ato da posse, ok? Vamos adiante. A posse poderá ser dada por autoridade com delegação de competência. Sim, isso pode acontecer, pessoal, perfeito. Veja, vamos supor que a pessoa incumbida de dar posse, ela não vai poder atuar naquele dia, ou está afastada, ou está em licença, ou vai fazer uma viagem, ela pode delegar esse ato, né, esse ato de realizar a posse de uma pessoa, a um outro agente subordinado a ela, né? Então pode ocorrer uma delegação de competência para que a posse seja dada por uma outra autoridade, ok? Lembrar aí que para tomar posse tem um terminho de posse. Lá no estatuto, né, nós vamos ver outros elementos referentes a isso, mas aqui a preocupação nossa é só essa, ok? Vamos lá para a tela. Nossa próxima situação é o seguinte, nós vamos aqui verificar o artigo 48 da lei. O que diz esse artigo 48? Ao chefe de repartição para que foi designado o policial civil, compete-lhe dar exercício. Veja só, pessoal, comigo aqui. Depois da posse vem o exercício. Quem é que dá exercício? A pessoa vai começar o exercício perante qual autoridade? Aquela em que ela foi lotada. Vamos supor, o sujeito foi para a delegacia lá de Delmiro Gouveia. Logicamente que aquela pessoa que é o chefe daquela delegacia lá, delegado-chefe de lá, é que vai dar o exercício para aquele servidor que foi designado para lá, ok? Nada mais lógico do que isso. Vamos lá para a tela, para esse artigo 48. Ao chefe de repartição para que foi designado policial civil, compete dar-lhe o exercício, ok? 49. O exercício do cargo terá início no prazo de 30 dias, contados do quê? Da data da publicação oficial do ato, no caso de reintegração, na data de posse, nos demais casos. Veja aqui, interessante, pessoal, nós falamos que há a posse e depois há o exercício. Prazo para posse, 30 dias, podendo prorrogar por mais 30. Prazo para exercício também é 30 dias. A contar de quando? No caso de posse, quando houver posse, contado 30 dias da posse. Por exemplo, no caso da reintegração, que nós vimos que não há posse, na reintegração não há posse, aí o exercício vai ser 30 dias do ato que determinou aquela reintegração, ok? Vamos lá para a tela. Então, em caso de reintegração, 30 dias da data da publicação oficial do ato. No caso, em se tratando de demais hipóteses, nós temos aí que o exercício se dá 30 dias da posse, ok? Parágrafo 1º. A promoção não interrompe o exercício, que é contado da nova classe a partir da data da publicação do ato que promoveu o servidor. Vou fazer um desenhozinho aqui rápido. O que é a promoção? Vamos pensar que tem aqui delegado de segunda classe, de segunda categoria, delegado de primeira categoria e delegado de natureza especial, ok? Então, ó, segunda categoria, primeira categoria e especial. Vamos supor que tem 3 classes. Quando o sujeito é nomeado, ele entra aqui, né? Fez o concurso, entrou aqui. Quando ele muda de uma classe para outra, a gente fala subiu na vida, aqui está ocorrendo a chamada promoção, ok? Então, ó, promoção é isso, é quando o sujeito pula. Por exemplo, pessoal, veja só, fazendo um concurso, você vai entrar, por exemplo, depende, cada estado tem a sua, né, o seu grau ali. Vamos supor, o sujeito faz um concurso para delegado de polícia segunda categoria.
Segunda categoria é o lá na base, ele entra na segunda categoria. Quando ele for promovido, ele vai passar para a primeira categoria. Depois tem outra promoção para a categoria especial, por exemplo, se tiver 3 classes, ok? E a passagem de uma classe para outra, nós chamamos de promoção, ok? E quando há promoção, não se interrompe o exercício, ou seja, ele continua naquele exercício na sequência, só que o exercício na classe seguinte será contado só a partir da sua promoção, obviamente, né? Ele tem tanto tempo de exercício nessa classe, aí você só conta do momento que ele subiu para aquele novo patamar, ok? Mas não há interrupção na contagem de tempo dele como policial, estão entendendo? Ele vai contar, logicamente, desde o momento que ele ingressou lá atrás. Vamos lá, adiante, para nosso próximo parágrafo. O funcionário transferido ou removido, quando licenciado ou quando afastado em virtude de férias, casamento e luto, terão 30 dias a partir do término do impedimento para entrar em exercício. Veja só, pessoal, um funcionário, um servidor transferido, ele tem um prazo também para entrar em exercício. E esse prazo vai contar, vamos supor que ele esteja em férias. O prazo de 30 dias vai contar só depois das férias. Vamos supor que ele esteja em licença, ele tenha casado, né? Se ele casou, então está em aquele afastamento, afastamento em função da morte de um parente, está naquele afastamento de luto, ele vai começar a contar os 30 dias só com o fim dessa licença, desse afastamento, ok? Vamos lá para a tela de novo para clarear melhor isso aí para vocês. O funcionário que for transferido, removido ou removido quando licenciado também, ou quando afastado em virtude de férias, casamento e luto, o prazo de 30 dias, né, que é o prazo de exercício, pessoal, terão 30 dias a partir do término do impedimento. Ou seja, se ele estava de férias, terminou as férias, aí começa os 30 dias para exercício. Se ele casou, usou lá os dias que ele tem de afastamento, os 30 dias para entrar em exercício vai contar da data do final desse afastamento, né? Se ele for removido, também nós temos aí a questão para ele entrar em exercício, se houver uma questão dessa, ele tem 30 dias desse impedimento. Veja, pessoal, vamos supor que o cara esteja viajando, esteja de férias, aí já deu prazo para ele entrar em exercício. Olha, se durante as férias já teria contando esse prazo, não, é só depois do final desse prazo que ele tem para tirar férias. Se ele por exemplo, se ele casou durante aquele período, estava naquele afastamento, né, em função do casamento. Logicamente que nessa situação o prazo para ele entrar em exercício vai ser contado a partir do final desse prazo que ele tem desse afastamento em função do seu casamento, ok? Vamos adiante para o próximo artigo. Então vamos agora para o artigo ainda 49, na verdade é o parágrafo, né? Parágrafo 3º, que diz o seguinte: a critério do secretário de Segurança Pública ou de autoridade com delegação de competência, o prazo previsto nesse artigo poderá, por solicitação do interessado, ser prorrogado até 30 dias. Então veja o que a lei fez. O que a lei fez foi o seguinte: ela falou que o prazo, veja comigo aqui, igualmente como ocorre lá na posse, o prazo para exercício também pode ser prorrogado. Também pode ser prorrogado por mais 30 dias, né? Ele tem 30 para entrar em exercício, pode ser prorrogado por mais 30. Às vezes a pessoa está resolvendo algumas pendências, né? Não quer começar a trabalhar, né? Eu sugiro começar logo, ganhar logo o primeiro salário e dar logo o churrasco para os professores, né? Não é isso? Para os colegas. Então, veja, o ideal é você começar logo. Agora tem um prazo, né? Tem um prazo para tomar posse, 30 dias, prorrogar por mais 30. Tem um prazo para entrar em exercício, 30 dias após, prorrogável por mais 30, ok? Vamos adiante, para a tela. Então, muito cuidado, parágrafo 3º, ele pode ser prorrogado o prazo de exercício também. Artigo 50 diz: o servidor nomeado deverá ter exercício na repartição em cuja lotação houver claro. Claro é o quê, pessoal? Vaga. Onde houver vaga, logicamente. Vamos pensar que cargos são cadeiras vazias. O servidor foi nomeado, ele só pode ocupar aqueles cargos que estão vazios, onde houver claro naquela repartição. Se uma repartição, por exemplo, a delegacia de um determinado local já não tem mais vaga, é lógico que esse cara vai ser nomeado para outro local, né? Então, só pode ser nomeado onde houver vaga, onde houver claro. Vamos lá para a tela.
Veja, o servidor nomeado deverá ter exercício na repartição cuja lotação houver claro. Entende-se por lotação numérica ou básica o número de servidores que devem ter exercício em cada repartição. Veja só, pessoal, é lógico que cada repartição tem um número de vagas que é destinado àquela repartição, àquela delegacia. Por exemplo, tem tantas vagas de agentes, tem tantas vagas de escrivão, tem tantas vagas de delegados, né? E, logicamente, que ali tem um número X que, se tiver ocupado, não vai ter exercício daquela pessoa que está entrando, vai ocupar uma outra repartição, vai para um outro local onde eu tiver essa vaga. É uma questão bastante lógica aí. Vamos lá para a tela. Artigo 51. O policial civil não poderá ter exercício em repartição diferente da em que estiver lotado. Logicamente, se ele está lotado em Delmiro Gouveia, ele vai ter exercício naquela delegacia, né, pessoal? Isso também é uma questão aí bastante óbvia, né? Se o sujeito está lotado no local, né? Está lotado lá na delegacia de Delmiro Gouveia ou de Santana do Ipanema, logicamente que ali o exercício dele será ali, né? A não ser que ocorra alguma situação, que ele ser colocado em auxílio, alguma coisa assim, né? Mas ele deve ter exercício naquela repartição a qual ele foi designado. Vamos lá, na sua lotação, ok? Em que estiver lotado. Vamos agora para o artigo de número 52, artigo 52 da lei. A lei é longa, pessoal, lei longa, não é lei pequena não. Veja, o início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. O chamado assentamento funcional, né, pessoal? Veja, assentamento funcional, o histórico funcional do servidor está ali, quando ele entrou em exercício, quando ele tomou posse. Então, toda a vida funcional daquele servidor deve estar registrado ali. Ele foi removido de um lugar para outro, né? Então, toda essa questão deve ser registrada nesse assento individual. Vamos lá para a tela para mais detalhes desse artigo 52. Então, o início, a interrupção e o reinício do exercício, eles serão registrados aí no assentamento individual do servidor. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao assentamento individual. Lógico, precisa de documentos, tudo vai apresentar, questão burocrática, né? Isso aí é óbvio. Artigo 53. O policial civil que houver sido transferido ou removido no período de licença deverá entrar em exercício no dia seguinte ao término da licença. Então, veja, vamos supor, olha como fala a lei, vou ler aqui com calma para vocês. Vamos supor que um policial foi removido ou foi transferido. E ele foi transferido num período de licença. Quando é que ele entra em exercício? No dia seguinte ao término da licença. Vamos supor, vou colocar um número aqui, que a licença desse servidor termine no dia 28 de 5 de 2019. A licença dele vai até essa data. Esse servidor foi transferido ou foi removido. Quando é que ele entra em exercício? Ora, se ele está em licença, não tem como ele entrar em exercício no dia seguinte. Ou seja, vai entrar em exercício no dia 29 de 5 de 2019. Pessoal, isso para mim é de uma obviedade incrível. Porque, veja, se o sujeito está em licença e foi transferido, foi removido, ele não pode. Ele está em licença, como é que ele vai trabalhar? Então, o exercício dele começa no dia seguinte ao final da sua licença, né? Bastante lógica a situação. Vamos lá para a tela, para o artigo agora de número 54. Será considerado como de efetivo exercício o período de tempo realmente necessário à viagem para a nova sede. Veja, imagine o seguinte, o servidor entrou em exercício, foi removido, vai para uma nova sede, um novo local. Esse tempo de viagem, de transferência dele, que a gente chama de período de trânsito, né, no nosso linguajar de servidores públicos, período de trânsito, é lógico que isso é contado como exercício, ele vai receber por aqueles dias. Ok, pessoal? Vamos lá para o artigo mais uma vez, para ficar claro isso. Será considerado como de efetivo exercício o período de tempo realmente necessário à viagem para a nova sede. Então, o servidor estava numa sede, estava em Arapiraca e foi removido para... Vamos supor que ele foi removido para Maceió, né? Esse período de trânsito vai contar para a nova sede, para o novo local de trabalho, vai contar sim como efetivo exercício. Pessoal, vamos agora falar aqui rapidamente do artigo 55 e 56 para encerrar essa videoaula nesse momento. Veja só, o artigo 55 diz: o policial civil
nomeado por concurso, será estável após 1 ano no exercício do cargo, preenchendo os requisitos do estágio probatório, no qual serão apurados idoneidade moral, assiduidade, pontualidade, disciplina e eficiência. Veja, pessoal, aqui é uma questão que eu falei para vocês, a lei está desatualizada. Hoje, o estágio probatório ele é de 3 anos. Agora, um camarada pede um negócio desse na prova, ele vai ter problema, né? Se ele colocar na literalidade 1 ano, isso hoje está em desuso, hoje estão 3 anos, né? Inicialmente na Constituição de 88 passou para 2, mas depois na emenda da reforma administrativa, emenda constitucional 19, passou para 3 anos, né? Então hoje são 3 anos de estágio probatório. Então você não pode brigar contra a Constituição, né? É isso que eu falo. A Constituição não é a norma suprema que deve ser observada por toda a lei, qualquer lei tem que observar a Constituição, ok? Vamos lá para a tela, então só chamar atenção com relação a isso. O artigo 56 fala dos chamados relatórios trimestrais, né? Em caráter secreto, trimestralmente, o responsável pela unidade de trabalho em que tiver exercício um funcionário em estágio probatório encaminhará ao Conselho Superior de Polícia relatório sucinto de apuração dos requisitos referidos no artigo anterior. Pessoal, quem está em estágio probatório vai ser avaliado, né? O estágio probatório tem que provar que ele tem condição de permanecer naquele cargo, ok? Então, é um período de prova que o servidor passa. Lembrar que, de acordo com a Constituição, 3 anos. O Estatuto de 1975 previa 1 ano, o estágio probatório de flash, né, na época. Então, veja, essa é a situação. Pessoal, vamos, em razão do nosso tempo, nossa videoaula, vamos encerrar nesse momento, e na próxima nós continuaremos aí falando um pouco mais sobre a questão do Estatuto da Polícia Civil do Estado de Alagoas, ok? Um abraço a todos e até a próxima, pessoal.